Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos aqui uma pedreira que aconteceu no torneio aqui no Outbox Norway Chess 2020. Bom, quem tá jogando de brancas aqui, o Aronian, que tá fazendo um torneio fantástico. Mostrei várias partidas desse torneio já do Aronian. E Fabiano Caruana, o número 2 do mundo. Não tem como essa partida não ser demais, né? Vamos dar uma olhada. Aronian abre aqui com E4 e é o Aronian lutando pela liderança aqui. Se ele ganhar essa partida, é líder do torneio. C5 aqui pelo Caruana, defesa siciliana. Temos cavalo em F3, E6 e agora C3 aqui pelo Aronian, a variante Alapim da defesa siciliana. D5 e agora E por D5, dama por D5, a dama pode sair tranquilamente. Agora, uma vez que o cavalo não tem a casa de C3, desenvolveria com o tempo sobre a dama. Então dama por D5 aqui, centralizando bem a dama. D4, cavalo em F6 desenvolvendo peça. Cavalo em A3 aqui pelo Aronian, cavalo C6, bispo em E3, colocando mais uma proteção no peão central, C por D4 e cavalo B5, né? Então aqui ameaçando o cheque real aqui, né? O Royal Fork, atacando todo mundo, o rei, a dama, a torre, né? Então a partida aqui, e além de tudo esse lance ataca o peão central e evita ficar com um peão isolado, né? Então a partida seguiu com dama D7 e agora cavalo de B aqui por D4, recuperando o peão. A6 pelo Caruana, bispo D3 desenvolvendo, bispo aqui em D6 e agora roque simplesmente pelo Aronian. Cavalo em E7 pelo Caruana, postergando aí o roque, manobrando o cavalo. Temos dama C2 pelo Aronian, pressionando o ponto de H7. Roque aqui pelo Caruana, finalmente protegendo aí o seu rei. E agora bispo G5 aqui pelo Aronian, ameaçando talvez danificar a estrutura de peões aqui do Caruana. Cavalo G6 foi jogado, o Caruana convida o lance bispo por F6, o Aronian não vai para isso. Se ele tivesse jogado aqui bispo por F6, simplesmente G por F6, e não há problemas para as negras jogarem aqui, uma vez que as brancas não teriam aqui o bispo de casas escuras para explorar essas fraquezas que ficaram, e desse limão pode sair uma limonada, né? Caruana pode aproveitar essa estrutura aí para dar ataques aqui contra o rei do Aronian, né? Então por isso que o Aronian preferiu simplesmente seguir desenvolvendo torre de A em D1 e agora dama C7 aqui pelo Caruana. Olha que legal essa estrutura aqui, ambas as damas apoiando os bispos nos pontos de H2 e H7, né? A partida seguiu com torre de F em E1, desenvolvendo aí a outra torre, o Aronian. Agora bispo D7 pelo Caruana, completando o desenvolvimento das peças menores. G3, botando uma parede aqui já nessa bateria de dama e bispo, e a qualquer momento o bispo pode voltar para cobrir as casas enfraquecidas com o avanço do peão. A partida seguiu com torre de F em 8 e aqui sim o Aronian decide capturar o cavalo, vai para essa ideia de bispo por F6, G por F6 e agora H4. Uma ideia bem legal do Aronian, vai aí querendo atacar o Caruana. O Caruana, com essa coluna G aberta, imediatamente joga rei H8. Temos aqui dama em D2 e agora bispo em F8, o bispo evitando a entrada da dama em H6 e cobrindo aqui as fraquezas aqui de F6 e H6, né? A partida seguiu com H5, atacando o cavalo, cavalo E7, o cavalo em segurança e agora bispo C2, talvez dando a casa de D3 para a dama. A partida seguiu com torre de E em D8 e agora dama D3, ameaçando alguma coisa parecida com checkmate aqui em H7. A partida seguiu com F5, evitando, e agora o Aronian vai para o lance. As brancas muito bem aqui, né? Muito legal essa ideia do Aronian de atacar na ala do rei. Depois daquela captura, ele já tinha jogado G3, o que protege bem a coluna G, né? Aí a ideia do avanço do peão e da bateria de dama e bispo. Uma ideia fantástica. O Aronian segue agora com G4. Eu vou comentar sobre esse lance depois, mas é um lance otimista demais. É claro que ele visa aqui abrir essa diagonal. Só que agora Caruana, jogador experiente, segue aqui com F6. Temos G5, a dama aqui em F4 e de repente esse ataque do Aronian de sair avançando esses peões do rei ficou perigoso, porque dama F4 é um lance que exclama, agora está ameaçando aqui partir para cima do rei do Aronian. A partida segue com G por F6 e agora dama G4 primeiro. E aqui, pessoal, não dá para jogar um lance como rei H1 por conta de bispo C6, que é forte demais, o cavalo não pode capturar em C6, senão tá caindo a dama. Então rei H1 seria suicídio, porque estaria vindo o bispo C6 com forte pressão na diagonal de casas claras. Por isso rei F1 foi jogado e agora dama H3 cheque, rei E2 e
cavalo D5. A posição é perigosíssima. O Caruana, de repente, no primeiro deslize ali do Aronian, tá atacando com tudo, tá ameaçando o cavalo F4 aqui para ganhar a dama. A dama D2 foi jogado, praticamente forçado. A dama D2 evitando a entrada do cavalo em F4, mas agora bispo B5 cheque. Você fala assim, o que tem de mais esse lance? Cavalo toma, né? Então foi assim que Aronian fez, cavalo por B5, mas agora Caruana vai para um lance surpreendente na posição, porque é natural, aqui a gente pensa, bom, vai recuperar, as brancas vão seguir com torre G1 e tá tudo certo, né? As brancas vão tentar um ataque ali, o rei consegue algumas casas de fuga e tá tudo certo. Mas Caruana complica tudo agora e faz o surpreendente dama G4. Que maluquice é essa? Aqui a complicação toda começa, né? Porque se cavalo D4 agora, que não foi o lance jogado, mas vamos supor que o Aronian quisesse manter aí o material a mais, a peça a mais que ele tem aqui, viria cavalo F4 cheque, e o rei não pode vir para F1 por conta de dama G2 mate, né? E também não dá para seguir com rei E3 por conta de bispo H6 aqui, com um ataque feroz, né? Uma compensação mais do que suficiente por uma peça sacrificada, né? Aqui não teria o que as brancas realmente fazerem e o ataque das negras seria mortal, né? Então por isso que dama G4 é um lance que exclama, a partida seguiu com dama G5 e o Aronian já começa a ficar mal no tempo aqui, porque ele tem que usar muito tempo agora nessa posição que é extremamente difícil. Aqui o Caruana segue com cavalo em F4 cheque. E aqui o que jogar, né? Só dá pra... Olha só, a torre tirando as casas de fuga do rei. A rei E3 aqui seria desastroso. As pretas teriam um cavalo em G2 aqui com forte ataque, né? No mínimo um perpétuo já tem, mas aqui as pretas provavelmente tentariam um forte ataque. Poderia seguir com cavalo por E1, poderia seguir com dama C4, enfim. Aqui as brancas ficam em apuros, né? Ainda mais com pouco tempo no relógio. Então aqui depois de dama G5 a partida seguiu com cavalo F4 cheque, rei E3, né? Aqui a gente viu que rei F1 levaria mate, então rei E3 veio na partida. Aliás, foi assim que seguiu na partida, desculpa, eu estava analisando essa variante, foi o que seguiu na partida. A partida seguiu com cavalo G2 cheque, da forma que a gente havia analisado, rei E2 e agora sim dama C4. Eu tinha analisado isso, mas foi o que aconteceu na partida, desculpa pessoal. Dama C4 cheque, atacando o rei, atacando agora o cavalo. Bispo D3 foi jogado e agora o Caruana mais uma vez complica tudo com torre por D3. E o Aronian já aqui com pouco tempo fica difícil de jogar nessa posição. Ele joga a torre aqui por D3 e agora o Caruana está jogando aqui com uma torre a menos, mas está atacando fortemente aqui o rei adversário. E segue com cavalo em F4 aqui, cheque. E aqui é muito difícil de jogar, né? Porque esse rei D1 tá vindo dama por D3 com forte ataque. O Aronian com muito pouco tempo faz o lance rei E3. Mas agora Caruana não perdoa e vai para a sequência de arremate. Primeiro com... Aliás, se você quiser dar pause. Se você quiser dar pause nessa posição e ver o que jogar aqui, né? O que jogar. Porque dama por D3 aqui tá vindo rei por F4. Será que não tem nada mais forte aí? Espero que você tenha encontrado aqui o lance dama em E4 cheque. A sequência de arremate aí do Caruana. Forçando aqui a resposta rei D2. Agora dama por D3 cheque, rei C1. Dama por F3 e de repente... O Caruana que estava com uma torre a menos, já está com uma peça a mais. Além de tudo, o cavalo está atacado, né? Tá ameaçando o cavalo D3. A posição é muito boa para o Caruana. O Aronian ainda tenta F7, né? Tenta F7 aqui para, sei lá, ameaçou aqui algum mate. Mas nessa posição o Caruana simplesmente joga o seguro e vencedor, dama G4, e nessa posição leva o Aronian a abandonar aí a partida. Que emoção, hein? Essa partida de perder o fôlego realmente, que ataque do Caruana, né? Sacrifícios e tudo mais. E além de tudo, com o Aronian com pouco tempo no relógio, aqui ele não aguentou, né? Não aguentou aí a pressão. Lance 38, ainda não tinham chegado no lance 40, que daria alguns acréscimos ainda por lance pro Aronian. Ele não conseguiu chegar no lance 40 e vitória aqui do Caruana. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, depois eu comento alguns lances aí. Mas olha que maravilha, né? A partida perfeita aí do Caruana, não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nada, né? Foi preciso, 98.9, e aqui em algum momento o Aronian perdeu a mão. Primeiro ele perdeu a mão no ataque que ele estava fazendo, o Aronian estava melhor na abertura, né?
e depois acabou perdendo a mão na defesa. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui então, vamos voltar para o tabuleiro, mas o primeiro ponto todo que eu falei que eu ia comentar foi G4, né? Foi otimista demais esse lance, as brancas estão ganhas aqui, estão ganhas não, né? Mas assim, estão com uma forte iniciativa, né? Então aqui talvez cavalo G5 fosse uma ideia bem forte, ameaçando aqui em F7, praticamente forçando a resposta bispo em E8, mas aí dama E2 seria muito forte, com ideias de sacrifício aqui em E6, por exemplo, aqui forçaria praticamente torre por D4 para evitar o sacrifício, né? Porque se jogasse dama B6, é um exemplo, pressionando B2 e tal, viria cavalo de D aqui por E6. Depois de F por E6, cavalo por E6, torre por D1, por exemplo, bispo por D1 e dama D6. Aqui o seguinte, o bispo está atacado, as brancas estão ameaçando dama E5 com sequência de mate. Não daria para jogar um bispo G7, por exemplo, por conta de cavalo por G7, rei por G7 e dama por E7 com uma sequência vencedora para as brancas. Então aqui teria que realmente jogar torre por D4, né? Senão ficaria vitorioso ali para as brancas, né? Então aqui teria que jogar torre por D4, poderia seguir com torre por D4, cavalo C6, torre volta lá para D1, dama E7 atacando o cavalo, cavalo volta para F3, e nessa sequência as brancas estariam melhores, né? Teriam uma qualidade a mais, uma torre por um bispo, estariam com uma quantidade iguais de peões, e o rei aqui do Caruana enfraquecido, né? Então teria tudo para as brancas explorarem aí a longo prazo a vantagem estática, a vantagem material e a igualdade dinâmica para levar essa partida aí para um final vitorioso, né? Então faltou isso, faltou jogar aqui cavalo G5, G4 foi com muita sede ao pote, aqui o Caruana já começou com F6, né, a reação, e depois de G5 dama F4, né? Aqui realmente, no mínimo as pretas já igualaram, né? E aqui mais para frente, depois de dama... Bom, aqui realmente já começa a ficar difícil, né? Dama G5 foi jogado, aonde que aqui tem igualdade, mas é muito difícil de jogar aqui de brancas, né? E ainda com pouco tempo no relógio, depois de cavalo F4, cheque, rei E3, cavalo G2, rei E2, dama C4, bispo D3, torre por D3, né? O lance do Caruana. Aqui tem várias maneiras das brancas ficarem iguais, mas é muito difícil. Uma ideia seria com cavalo E5, né? Então aqui atacando a dama e atacando a torre. As negras poderiam seguir com cavalo F4, cheque, rei F1 e aí torre G3, cheque, dando um cheque descoberto. E depois de cavalo por C4, torre por G5. E aqui a gente tem uma posição equilibrada. O cavalo está atacado, cavalo C7, por exemplo. Mas aí as pretas teriam o recurso torre por H5 ameaçando mate, né? Então o Caruana continuaria, claro, com a iniciativa, mas o Aronian se defende aqui. Ele jogaria rei G1 e está tudo protegido, né? Torre C8 atacando o cavalo. O Aronian teria a torre na sétima, torre D7 aqui. A torre G5 cheque. Rei H2, torre H5, rei G1, torre G5, ficaria nisso, né? Rei F1, torre H5, e aqui as pretas não conseguiriam progredir, o Aronian teria se segurado, estaria com as suas ameaças, uma torre na sétima, um peão passado, e aqui a gente teria um equilíbrio, então, e provavelmente uma sequência de empate, né? Então, depois de torre por D3 pelo Caruana, cavalo E5 poderia ter salvado. Mas tudo bem, torre por D3 não está errado não. O problema é que depois de cavalo F4 cheque, o Aronian jogou com 0 segundo no relógio, jogou rei E3 aqui, desesperado já com o tempo caindo, com a seta caindo, jogou rei E3. Aqui, por incrível que pareça, as brancas têm igualdade sacrificando a dama, porque aqui as brancas já estão com uma torre a mais, né? Então sacrificar a dama aqui não é uma dama por uma torre e uma peça menor, não é de todo ruim, né? Então aqui dama por F4, torre D4, né? Atacando a dama, depois de dama B8, por exemplo, ao invés de tirar o cavalo para A3, que seria desastroso, aqui as brancas poderiam ir para uma ideia muito legal em cima do peão passado, jogando torre G1. Olha que bonito isso. Com pouco tempo no relógio, gente, o Aronian nunca quer enxergar tudo isso. Com tempo no relógio ele enxergaria, provavelmente. Aqui depois de A para o B5, torre D7, isso aqui é uma sequência muito forte. A grande ameaça aqui agora é cavalo F6, com sequências aqui avassaladoras e muito perigosas aí, grandes ameaças aqui para as negras. O Caruana teria que se defender direito aqui, teria que jogar bispo H6, praticamente forçado, evitando cavalo G5, mas aí F7 aqui seria forte, ameaçando aqui torre em G8. A dama F4 saindo aí da fileira do fundo e colocando aqui pressão na posição, poderia seguir com torre E7, bonito isso, né? Aí o Aronian estaria ameaçando aqui cheque.
sequência até de mate no futuro, né? Eu teria que voltar ao bispo, cai a torre. Ou seja, aqui seria uma posição vencedora para as brancas, não fosse a sequência de empate aqui, que as negras teriam com dama C4, né? Então aqui o Caruana teria que, na melhor das hipóteses, ficar dando perpétuo. Depois de rei E1, dama E4, rei F1, dama D3, rei E1, dama B1, rei E2, dama C2, rei F1, dama D3, rei E1, dama B1, rei E2, dama C2 e assim vai. E o Caruana, então, para evitar sequências de checkmate ou derrota aqui, teria que achar esse perpétuo, né? Então aqui, além de tudo, né, o Aronian perdeu o cavalo G5, que seria o lance vencedor, e perdeu os recursos de defesa. A gente viu 2 recursos de defesa, né? A gente viu aqui nessa posição cavalo E5 seria um recurso de defesa, mas mesmo depois de torre D3, cavalo F4, ainda teria o outro recurso de defesa, dama por F4, mas depois de rei E3 aí não deu mais por conta de dama E4, né? Dama E4 é o lance vencedor. Dama E4, dama por D3 e aí dama por F3, simples, né? E vencedor. Depois de F7, o esperneio aqui do Aronian, dama G4. E aí o Aronian viu que realmente não nem adiantava tentar chegar no lance 40, porque a posição já é vitoriosa aqui pro Caruana, né? Uma belíssima vitória do Caruana, um belíssimo confronto. Caruana assumindo risco, sacrificando, não é todo dia que a gente vê isso, né? Mas tá aí a prova de que não é à toa, né, que Caruana é o número 2 do mundo. Ele costuma jogar mais posicional e tal, mas quando ele quer jogar tático ou quando o adversário está com pouco tempo no relógio, ele pode mudar o estilo dele com precisão. A gente viu precisão perfeita, nenhuma imprecisão ele cometeu na partida e de maneira tática. Legal demais, né? Beleza, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!